Maravilha, já está gravando então. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema o que é ser um verdadeiro cristão. Então, vocês devem estar percebendo que nós estamos seguindo uma linha lógica, né? Nós começamos falando do Evangelho, nós depois fomos para uma nova vida em Cristo, depois nós fomos para a parábola do semeador, né? E agora nós vamos falar o que é ser um verdadeiro cristão. Eu sempre coloco a palavra verdadeiro, não sei se vocês já perceberam, né? O que é o verdadeiro evangelho? O que é ser um verdadeiro cristão? Porque, infelizmente, nós sabemos que existem falsos ensinos, né? O próprio Senhor Jesus, ele nos alertou que haveriam os falsos ensinos, os falsos profetas. Então, eu faço questão de colocar a palavra verdadeiro, porque realmente o ensino baseado na palavra de Deus e não naquilo que nós achamos, né? Então, a palavra cristão, ela vem de Cristo e significa literalmente um pequeno Cristo. Então, ser cristão é seguir o exemplo de Jesus, viver como ele viveu, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, ou seja, ser um imitador de Cristo. Por isso, nós chamamos ele de Mestre Jesus. Lá em Efésios vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Lá em 1 Coríntios diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando assim: gente, vocês podem me imitar, porque eu sou imitadora de Cristo. Eu ainda não estou no nível de falar que vocês podem me imitar. O que for alinhado com a palavra, vocês imitam. O que não for, vocês não imitam. Então, Filipenses diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em 1 João diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se eu afirmo que eu estou em Jesus, que eu estou em Cristo, eu devo andar como ele andou. Lá em Romanos vai dizer: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, lembra que Jesus Cristo era o unigênito lá no início? Por que unigênito? Porque ele era o único filho de Deus. Mas agora, depois da obra de Jesus na cruz, aonde ele nos dá o acesso à salvação através dele, ele se torna o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro filho dos próximos. Então, Jesus Cristo é o primeiro de muitos e Deus, ele está falando assim: filhos, imitem o primogênito, imitem o primeiro, porque o primeiro é perfeito. Então, eu quero que vocês imitem o primeiro. Acreditar em Deus não é o mesmo que ser cristão, pois até o diabo crê em Deus, mas ele não o obedece e nem o segue. Então, dizer, eu acredito em Deus, eu sou cristã? Não, até o diabo ele acredita em Deus. Ser cristão não é apenas ter uma religião, mas reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, entregar a vida a Ele e obedecer os seus mandamentos, buscando imitá-lo em tudo. Então, ser um seguidor de Cristo é entregar o controle da sua vida a Ele, confiar plenamente e viver no centro da sua vontade. E por que nós temos a segurança de confiar em Deus? Porque a gente só entrega algo para alguém que a gente confia, né? Eu só posso entregar a minha vida para alguém se eu confio nessa pessoa. Então, eu vou pedir uma tarefa para Carol. Carol, faz tal coisa para mim, porque eu confio que ela vai fazer, que ela vai executar. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, é porque eu sei que ele é bom, justo e fiel, é porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é porque eu sei que todos os planos cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Então, a partir do momento em que eu
tenho a minha mente renovada em entender que Deus é bom o tempo todo, não importa o que aconteça, mesmo que eu esteja no cenário mais caótico da minha vida, eu ainda assim sei que Deus é bom. E quando eu sei que Deus é bom e Ele é perfeito, eu consigo entregar a minha vida para Ele tranquilamente. Então, você abre mão das suas próprias vontades, dos seus sonhos, dos prazeres da vida terrena, para viver aquilo que Deus tem para você. Sim, ser um cristão é renunciar uma vida egocêntrica, ou seja, uma vida voltada para o seu próprio eu, e viver para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, para que nós estamos aqui? Para fazer a nossa vontade? Para ter aquilo que a gente quer? Para ser feliz? Para ser próspera? Para ser rica? Para. Não. A gente está aqui, nós somos criados para isso. Se você não sabe qual é o seu propósito e o teu chamado de vida, você acabou de saber. O seu propósito é honrar e glorificar o nome de Deus em tudo que você fizer. Lá em 1 Coríntios diz: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, tudo que a gente fizer é para a glória de Deus, não é para nós. Muitas pessoas falam sobre ter uma vida secular e uma vida cristã. Não existe vida secular e vida cristã. A partir do momento em que você se torna um cristão, que você se converte verdadeiramente a Cristo, você não tem mais uma vida secular. Não existe mais isso assim, lá no meu trabalho eu sou a Evelyn do mundo e na igreja eu sou a Evelyn de Jesus. Você ser cristão por conveniência. Não, você é uma cristã em tudo, em todos os momentos. O que não é ser um cristão? Ser cristão não é um religioso, não é ocupar um banco de igreja e ir para o culto todo domingo, mas sim viver diariamente em obediência e intimidade com Deus. E por que eu estou reforçando isso? E vocês vão ver que eu vou repetir sempre as mesmas coisas várias vezes, porque precisa ficar bem claro para a gente. Porque tem muitas pessoas que quando você pergunta assim para a pessoa, você é cristão? E a pessoa fala assim, sim, eu sou líder de célula, sim, eu vou na igreja. As respostas que a pessoa dá, elas não são compatíveis. Ser um cristão não é isso, né? Ser realmente um seguidor de Cristo. Então, viver diariamente em obediência e intimidade, refletindo Cristo em suas atitudes, amando, servindo e testemunhando dele em todas as áreas da sua vida. É morrer para si mesmo para nascer de novo em Cristo. Então, muitas vezes, a gente percebe comportamentos bem disfuncionais das pessoas. Tipo assim, na igreja, você encontra com um irmão lá na igreja e a pessoa é super querida, super amável, super dócil. E aí, fora da igreja, você encontra com a pessoa e ela é uma grossa, ela é uma estúpida, ela não reflete a luz de Cristo. Então, a gente precisa ter esse nível de consciência de que nós precisamos refletir a Cristo principalmente fora da igreja, principalmente quando nós não estamos na igreja instituição, é que as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. E elas não vão ver Cristo em nós porque nós vamos falar que frequentamos uma igreja evangélica ou que a gente vai no culto todo sexta, todo sábado, todo domingo. Ela vai ver na nossa atitude e vai falar, nossa, essa pessoa é diferenciada. Por que eu tinha ranço das pessoas evangélicas antes de me converter? Porque todas as pessoas religiosas que eu conhecia, elas não davam um bom testemunho. Então eu pensava, nossa, se isso é ser crente, eu não quero, porque não é legal. Lá em 2 Coríntios diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tem uma passagem lá na Bíblia que é muito legal e que fala sobre o novo nascimento, né? Que é a conversa de Jesus Cristo com Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, né? Ele era um mestre da lei. Então, a conversa é dessa forma.
Lá em João está escrito assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és um mestre que veio da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, ou seja, um pensamento ali totalmente carnal, né? Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então, nós precisamos nascer de novo. Você vê se a pessoa é convertida ou não pelo novo nascimento. Se você olha para a pessoa, ela diz que é há 5 anos convertida e ela é exatamente igual a 5 anos atrás, ela não é convertida, porque ela não nasceu de novo. E o que Jesus diz? Que somente os que nasceram de novo vão entrar no reino de Deus. Então, agora eu vou colocar um videozinho para vocês, para a gente ver essa parte que é bem, bem legal. Bem-vindo, Nicodemos. Não se assuste. Ele está te esperando. Eu pedi mais lamparinas ao dono da casa, mas ele disse que elas chamariam a atenção. Sim, eu imagino que sim. O olho humano é atraído pela luz. Não podemos evitar, isso acontece. Somos atraídos por muitas coisas também, sem pensar ou sem poder explicar o porquê. Obrigado por concordar com esse encontro. Obrigado por tentar ajudar a Maria quando fez. Eu ajudei em nada. O senhor tinha que estar lá. Eu? Para que fracassasse miseravelmente em um exorcismo no Distrito Vermelho? Se o senhor não estivesse lá naquele dia, estaria aqui esta noite? Eu não sei por onde começar. Eu tenho tantas perguntas. Vamos nos sentar primeiro. Sim, é claro. As casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. E como essa crença está sendo aceita na sinagoga? É por isso que estamos aqui a essa hora. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso.
Quer dizer, uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não, não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei. Eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E sinceramente eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes religiosos. É difícil de receber. Então eu falei a vocês sobre coisas terrenas. E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres? Sim. Mas ainda mais do que isso. O senhor se lembra de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés no deserto de Parã? Então, esse novo nascimento, né, ele acontece quando o Espírito Santo transforma o nosso interior, limpando, regenerando e dando para nós uma nova vida. Então, eu sempre faço essa analogia, né, que é como se fosse assim, quando nós nos convertemos, Jesus Cristo nos tira debaixo da lama, né, como se o pecado fosse a lama, nós estamos inseridos, nós estamos dentro do pecado, nós estamos dentro da lama. E aí, Jesus, a gente estende a mão, né, lá dentro da lama, e Jesus nos puxa dessa lama, nos resgata, e nossa, só que quando você sai da lama, você não vai sair limpo, né? Você vai sair sujo. E aí, esse é o processo, então, de conversão, quando Jesus nos tira da lama e nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Então, nós estamos lá no pecado, dentro da lama, e nós reconhecemos, Jesus, eu preciso de ajuda, eu quero que o Senhor seja meu salvador. E aí, Jesus nos salva. E depois disso, depois desse resgate, Jesus começa a retirar essa sujeira, essa lama de nós, né? Nos limpando, nos lavando e nos purificando. E isso se chama santificação, que é o nosso processo de santificação. Então, primeiro a conversão e depois a santificação. Lá em Salmos vai dizer assim: tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Então, para imitarmos a Cristo, nós precisamos saber o que ele fez, como que ele fez, o que ele pensava, e para eu saber o que uma pessoa fez e como que ela fez e o que ela pensava, o que eu preciso conhecer essa pessoa. E para eu conhecer Jesus Cristo, eu preciso ler aquilo que ele fez e também eu preciso ter intimidade com ele, eu preciso ter conversas com ele, eu preciso ter tempo de qualidade com ele. Como quando a gente tem um relacionamento, com uma amizade, como que a gente faz para conhecer melhor a nossa amiga?
tendo tempo com ela, ouvindo ela falar, conversando com ela. Então, para um cristão, o manual que guia a sua vida é a Bíblia, pois é considerada a palavra viva de Deus. Todos os 66 livros que estão escritos na Bíblia foram inspirados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Timóteo, vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, esse versículo, ele fundamenta exatamente isso, que a Bíblia é inspirada por Deus, ou seja, o apóstolo Paulo, João, Mateus, enfim, todos os livros que tem na Bíblia foram inspirados por Deus. E a Bíblia, ela nos traz fé, ela nos traz encorajamento, mas qual que é a finalidade de nós lermos a Bíblia? Ensino, repreensão, correção e instrução. Então, aquelas pregações que ficam amaciando o nosso ego, não é o objetivo. Quando a gente vai para o culto, quando a gente assiste uma pregação, a intenção é nós sermos corrigidos, é nós sermos repreendidos. Então, quando você assiste uma pregação, a gente tem que sair assim: meu Deus, eu preciso melhorar tal coisa, eu preciso mudar tal coisa, eu preciso me arrepender de tal coisa, eu preciso pedir perdão, eu preciso falar com a ciclana, eu preciso, sabe, as pregações que nós buscamos não tem que ser aquelas pregações que, vai dar tudo certo, você vai receber o milagre, aquelas pregações que ficam só amaciando o nosso ego. Não, nós temos que buscar pregações que nos confrontem, porque é através do confronto que vai haver mudança de vida. O primeiro mandamento, ou seja, a primeira instrução de Jesus para nós é amar a Deus acima de todas as coisas, que vai dizer lá em Mateus: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento, que foi exatamente aquilo que a gente falou ontem, né? Sobre a idolatria, sobre a gente colocar coisas no lugar de Deus, sobre aqueles versículos que dizem: se você ama mais o seu pai ou a sua mãe, você não é digno de mim. Se você ama mais o seu filho, você não é digno de mim. Então, aqui está bem claro que Deus tem que ser a nossa prioridade e o nosso amor maior. O amor bíblico não é um sentimento, então não é a gente sentir algo bonito no coração, né? Mas sim obedecer à vontade de Deus e à sua palavra. Lá em João 14 vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, se você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, vejam que é coração, alma e entendimento. Então, nós temos que amar Jesus tanto no nosso coração quanto no nosso entendimento. O que é entendimento? É mente, é uma fé racional. Quando perguntarem sobre a tua fé, você tem que saber. Você tem que saber, como que eu falo? Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Você tem que saber defender a sua fé. Por quê? Porque é uma fé racional. Se eu perguntar assim: Carol, por que você acredita em Jesus? Porque eu acredito aí, né? Decidi acreditar. Não, tem que saber exatamente por que ela acredita em Jesus. Por quê? Porque é uma fé racional, que vem da mente, que vem da razão. Onde que eu parei? Daí tá. Muitas pessoas
acham que quando você se torna um cristão, você fica chato, você fica fanático, você fica radical, porque você muda os pensamentos e comportamentos. Na verdade, não é você que muda, né? É o Espírito de Deus trabalhando em você que faz você mudar. Então, antes eu gostava de cores, que hoje eu não gosto mais. Antes eu gostava de roupas, que hoje eu não gosto mais. Antes eu gostava de fazer coisas, que hoje eu não gosto mais. Antes eu achava que sucesso é uma coisa, e hoje eu não acho mais. Existe mudança de pensamento e, consequentemente, de comportamento. Então, essas pessoas que não entenderam ainda o evangelho, elas têm certeza que é por conta da religião e também de figuras de autoridade, né? Essas pessoas, elas têm certeza que o pastor fica na frente da igreja dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, que era exatamente o que eu pensava, né? Aposto que é o pastor que diz que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, mas não tem a ver com pessoas te dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. Tem a ver com o Espírito Santo te constrangendo diariamente, dizendo coisas que você precisa mudar. A verdade é que quando você realmente entrega a sua vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus, então uma transformação interna e profunda começa em você. Pois o Espírito Santo é aquele que nos convence dos nossos pecados. O João diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, as coisas do mundo deixam de fazer sentido e você começa a olhar para aquilo que é eterno e que agrada a Deus. Essa é a verdadeira conversão. Se converter não é mudar de religião, mas sim se converter a Cristo. Ou seja, você está indo pelo caminho largo, pelo caminho do mundo, e você se converte, mudando de direção, para o caminho que é estreito, para a porta estreita, que é o caminho de Jesus. Por que a porta é estreita? Porque bem menos pessoas vão passar pela porta estreita do que pela porta larga. Lá em Mateus 7 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Lá em Colossenses diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Arrependam-se, pois, e convertam-se para que sejam cancelados os seus pecados. Não amem o mundo, nem o que nele há. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça nos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a gente percebe muito isso nas outras pessoas com aquilo que as pessoas falam. Tem um outro versículo que fala, né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tem pessoas que você conversa com elas e elas só falam das coisas da terra, só falam dos problemas, das circunstâncias. Você não consegue ter uma conversa bíblica com a pessoa, você não consegue falar de Jesus com a pessoa. Você percebe muito pelas redes sociais o que a pessoa posta. Só posta coisas mundanas, coisas terrenas, coisas profissionais, e não posta aquilo que é eterno. Então, a gente percebe muito o processo de cada pessoa por aquilo que a pessoa fala. Então, ser cristão não é se auto-intitular dizendo, eu sou um cristão. Ser cristão não é um título. Eu não falo eu mesma, eu sou um cristão. São as atitudes e os seus frutos que comprovarão isso. Porque é alguém olhando para mim que vai dizer se eu sou cristã. Então, é a Carol olhando para mim e dizendo, ela é cristã, ela é uma seguidora de Cristo, ela é uma imitadora de Cristo, ela é um pequeno Cristo. Então, é a percepção que as outras pessoas têm em nós, porque eu até posso dizer que eu sou cristã, mas não me comportar como.
Então, você deixa de fazer as coisas que o mundo faz e você começa a pensar diferente. A sua mente passa a ser renovada com os pensamentos e atitudes que agradam a Deus. Lá em Romanos 12 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem como a gente experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pensando como mundo? Não, porque aqui está dizendo para que seja. Você só vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus se a sua mente for renovada com as verdades de Deus. Lá em Mateus diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento, né? Então a gente vê a conversão da pessoa pelo fruto de arrependimento. Lá em Romanos diz assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Colossenses diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, vocês percebem que em todos os versículos, Jesus fala a palavra tudo. Sempre é tudo, sempre é todo. Ele não diz assim, vivam de maneira digna e possam agradá-lo só em algumas coisas, ou frutificando apenas em algumas obras. Não, ele sempre diz tudo, porque Jesus, ele quer tudo de nós. Se você está 70% em Jesus e 30% no mundo, você não está em Jesus. Porque Jesus, ele quer tudo de nós. Ele quer 100% de nós. Então, você primeiro toma a decisão de ter Jesus como Senhor e Salvador, pois você entendeu que ele é tudo que você precisa, e você confia plenamente que a vontade dele é boa e perfeita, e então você confessa a sua boca, que foi aquele versículo que a gente viu no primeiro dia. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo do coração que você é declarado justo e declarando com a boca que você é salvo. Jesus é o único caminho para chegar em Deus Pai, não há outro caminho. Maria, a mãe de Jesus, não é o caminho para Deus. Fazer promessas aos santos, falar com mortos, entregar oferendas, pagar penitências, fazer sacrifícios e rituais, nada disso é o caminho, apenas Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, não existe nenhum outro intermediário entre nós e Deus. Essa parte é muito importante, porque tem muito crente achando que existe intermediário entre nós e Deus, que não é Jesus Cristo. Então, 1 Timóteo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Efésios diz: por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por meio dele, por meio de Jesus, por um só Espírito. Efésios diz: nele e por meio da fé nele, podemos nos aproximar de Deus com liberdade e confiança. Então, lá em Hebreus vai dizer: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Por isso, ser cristão não é apenas iniciar essa caminhada, mas permanecer fiel até o fim. Mateus diz: aquele, porém, que permanecer até o fim será salvo. Eve, mas e aqueles cristãos desviados, né? O famoso cristão desviado. Aí nós vamos entrar numa discussão teológica entre o calvinismo e os arminianos, né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o objetivo, mas a minha linha de raciocínio é que
Se a pessoa é desviada, tá? Entre aspas, o que é um desvio? É uma mudança de rota, né? Então, eu estava no caminho. Quem é o caminho? Jesus, ele é o caminho. Então, eu tô no caminho, que é Jesus, e eu me desvio da rota, saio do caminho. Na minha concepção, a pessoa nunca foi convertida verdadeiramente. Então, não existe cristão desviado. A pessoa, ela não é convertida. Ela precisa se converter. Ah, qual que é a minha parte em relação a isso? A tua parte, se você conhece alguém assim, é orar, amar e pregar o evangelho. Porque a pessoa, ela ainda não entendeu verdadeiramente o evangelho, ela ainda não entendeu a mensagem de arrependimento, para que ela possa se converter verdadeiramente, porque assim, gente, eu não sei a história de cada uma de vocês, eu não sei a experiência que vocês já tiveram com Jesus, com Deus Pai, com o Espírito Santo, mas eu vou falar de mim, tá? A partir do momento em que eu tive uma experiência real com Jesus Cristo, tipo assim, é impossível você se desviar do caminho de Jesus. Quando você tem um encontro verdadeiro com o Cristo, o Filho do Deus vivo, é impossível você se desviar do caminho dele. Então, assim, é o encontro com Deus que você se converte verdadeiramente. Se você não entendeu verdadeiramente a mensagem, se você não teve um encontro verdadeiro com Cristo, você tem grandes chances de ser como os solos que a gente viu ontem, né? O caminho que a ave vem e tira e rouba a palavra, ou o solo pedregoso, ou o solo cheio de espinhos, onde vai vir as tribulações da vida terrena e você vai sair da presença de Jesus. Por quê? Porque, esse negócio de seguir Jesus é muito difícil. Ser cristão é muito difícil. E aí você se desvia. Mas não tem como você sair da presença quando você entende verdadeiramente a mensagem do evangelho. Então, vou dar um resumão para a gente poder finalizar. Acreditar em Deus não é o mesmo que ser cristão. Frequentar uma religião não torna ninguém cristão. Ser cristão é ser um imitador e um seguidor de Jesus Cristo. Ser cristão é viver em obediência e renúncia para glorificar a Deus. Ser cristão é nascer de novo. O manual de vida de um cristão é a Bíblia, que é a palavra viva de Deus. O verdadeiro cristão dá frutos que mostram arrependimento e transformação pelo Espírito Santo, e Jesus Cristo é o único caminho e o único mediador entre nós e Deus Pai. Então é isso, minhas irmãs. Espero que esse estudo possa ter edificado. Eu creio que esse estudo é para nós sempre, em primeiro lugar, né? A palavra sempre tem que vir para nós primeiro, para depois a gente poder também pregar essa palavra. Mas é importante a gente entender todos esses conceitos, porque eu percebo, gente, claramente como as pessoas se confundem com o que é ser cristão, o que é ser religioso, sabe? É tudo muito confuso. Eu tenho clientes, né? Eu atendo lá no meu estúdio, e quando eu estou conversando com as clientes, eu percebo o tamanho da confusão que elas fazem na cabeça delas, sabe? Às vezes elas me ouvem ouvindo um louvor, por exemplo, aí elas falam: e que religião que você segue? Que religião que você frequenta? Eu pergunto: por quê? Que isso importa? Que religião que eu frequento? É porque eu vi que você está ouvindo um louvor. Sim, eu estou ouvindo louvor porque eu sou uma seguidora de Cristo, porque eu gosto de estar em comunhão com Deus. Não tem nada a ver com religião. Ou quando você pergunta para a pessoa: você é um cristão? Sim, eu acredito em Deus. Não, eu não estou perguntando se você acredita em Deus. Eu estou perguntando se você é uma cristã, se você segue os princípios de Jesus Cristo. Porque acreditar em Deus, a gente precisa entender que as pessoas confundem muito o acreditar em Deus. E às vezes você pode deixar de pregar o evangelho para uma pessoa porque ela diz que acredita em Deus. O que foi o que já aconteceu comigo uma vez.
Uma vez eu estava conversando com uma pessoa na rede social e ela falava que ela acreditava em Deus, só que o que a gente tem que pregar para uma pessoa? A gente tem que pregar Jesus para as pessoas, porque muitas pessoas, elas não entendem essa diferenciação entre Deus e Jesus Cristo. E elas não entendem que é somente através de Jesus Cristo que elas têm acesso ao Pai. Então, tudo isso precisa ficar muito, muito claro para nós, para podermos pregar o Evangelho corretamente, que é das nossas missões aqui na Terra, né? Pregar o Evangelho a toda criatura. Então, a gente precisa entender isso para a gente poder ensinar, porque senão não tem como a gente ensinar algo que a gente não entendeu. Então, assim, as pessoas, elas focam muito nisso. Ah, eu acredito em Deus, eu vou no espiritismo. Não dá, entendeu? São coisas muito contraditórias, tá? Então, espero que eu tenha me feito entender. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. A gente tem uns minutinhos ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então vamos orar. Rafa, você consegue orar por nós? Beleza. Oi, bom dia. Consegue me ouvir? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pela vida da Evelyn, te agradecemos pela vida de todas aqui